Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos trabalhar especificamente a resolução de atividades envolvendo os principais compostos orgânicos vistos em aulas anteriores. Para isso, nós vamos rever um pouquinho sobre como identificar e diferenciar essas funções. Lembrando que os compostos orgânicos são formados basicamente por carbonos. Alguns compostos possuem apenas carbono e hidrogênio, que denominamos de hidrocarbonetos. Existem compostos que, além do carbono e hidrogênio, podem apresentar o oxigênio, o nitrogênio e os halogênios. As principais funções orgânicas são os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas e as funções halogenadas. E aqui está representado em um mapa as principais funções orgânicas que nós já trabalhamos. Dentro aqui nós temos hidrocarbonetos, com sua classificação de alcano, alceno, alcino. Temos as oxigenadas, como álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter. Temos das nitrogenadas, amida, as aminas primárias, secundárias e terciárias, mas além disso existem as nitrilas e os nitrocompostos que nós já trabalhamos. E temos os haletos orgânicos, que são aqueles elementos químicos que fazem parte dos halogênios. Vamos agora identificar cada uma dessas funções para, em seguida, aplicar nas atividades propostas. Temos aqui a primeira função, que são as oxigenadas. Dentro das funções oxigenadas, nós temos o álcool. Como eu consigo identificar um composto álcool? Ele vai ter a presença da hidroxila, que é o grupo OH, ligado diretamente a um carbono saturado. Em seguida, nós temos o enol. O enol também possui o grupo hidroxila, que é o OH, mas diferente do álcool, essa hidroxila vai estar ligada diretamente a um carbono insaturado. Temos o aldeído. Aldeído é um grupo que possui o grupo carbonila. Esse grupo carbonila, ele vai estar ligado diretamente a um carbono primário, ou seja, o carbono das extremidades. Temos as cetonas, que também possuem o grupo carbonila, porém a diferença dele para o aldeído é que essa carbonila vai estar ligada nos carbonos secundários, carbonos centrais. Em seguida, nós temos os ácidos carboxílicos. É o composto que tanto tem a presença de carbonila como tem a presença de hidroxila no mesmo carbono, que é chamado de grupo carboxila. Temos o grupo éster. O grupo éster, ele vai ter tanto no mesmo carbono o grupo carbonila, como também o heteroátomo oxigênio. Temos o grupo éter, que vai ter entre os seus radicais, ou seja, seus compostos orgânicos, a presença de um heteroátomo oxigênio. E por último, nós temos um fenol, que possui o grupo hidroxila, ligado diretamente a um composto aromático. Então, é dessa forma que está representado as funções oxigenadas. Agora, nós vamos conhecer as funções nitrogenadas. As nitrogenadas, nós temos as aminas, amidas, nitrocompostos e as nitrilas. As aminas são compostos derivados da substância amônia, NH3. Para se transformar no grupo amino, ocorre a substituição dos hidrogênios por radicais de compostos orgânicos. Quando
Quando substitui um hidrogênio por um radical de composto orgânico, chamamos de amina primária. Quando substitui 2 hidrogênios por 2 radicais, amina secundária. Quando substitui os 3 hidrogênios por 3 radicais, amina terciária. Temos aqui o grupo das amidas, que possui, além de nitrogênio, também possui a carbonila, ambos ligados no mesmo carbono. A diferença das aminas para amidas é que possui essa carbonila ligado ao carbono que tem o nitrogênio. Temos os nitrocompostos, que pertencem ao grupo nitro, NO2, ligado a um radical de carbonos. E por último, nas funções nitrogenadas, nós temos o grupo nitrila, que é a presença do CN ligado a um radical de carbonos. Para finalizar as nossas funções orgânicas, nós temos as funções halogenadas. As funções halogenadas, ela possui como os principais aletos flúor, cloro, bromo e iodo. E sua representação se encontra ligado diretamente às cadeias carbônicas. Como vocês podem observar, temos o flúor no composto aromático, temos o flúor no composto fechado, o cloro no composto fechado, o iodo em um composto fechado e o bromo em um composto aberto. Então, todas essas classificações nós chamamos de funções halogenadas. E agora nós vamos para a resolução de algumas atividades sobre o reconhecimento das funções orgânicas. Observem a primeira questão. O aroma natural da baunilha, encontrado em doces e sorvetes, deve-se ao composto chamado vanilina, cuja fórmula estrutural está reproduzida ao lado. Em relação à molécula da vanilina, é correto afirmar que as funções químicas encontradas são. Então, aqui nós temos o composto vanilina e a pergunta está bem direta, perguntando quais as funções encontradas nesse composto. Então, vamos aqui. Nesse composto, nós temos esse grupo que nós chamamos de aldeído. Mas como é que eu vou identificar como aldeído? Você observa que existe uma carbonila ligado diretamente a um carbono primário, carbono da extremidade. Nesse outro composto, nós temos a presença do éter, ou seja, um oxigênio ou heteroátomo entre 2 radicais de carbono. E aqui nós temos um outro composto chamado de fenol. Para classificar como fenol, possui hidroxila ligado diretamente ao composto aromático, como nós podemos observar na vanilina. Então, dentre as opções, item A, álcool, éter e éster, item B, aldeído, éter e fenol, item C, álcool, ácido e fenol, item D, aldeído, álcool e éter, item E, aldeído, éster e fenol. Os compostos que nós encontramos foi aldeído, éter e fenol. Item correto é o item B. Vamos agora para uma segunda questão. Nessa segunda questão, diz o seguinte: os grupos funcionais presentes nas moléculas de paracetamol, que é uma droga analgésica, e procaína, um anestésico, são, ou seja, bem direto também com a pergunta, pelo enunciado, está pedindo os principais grupos funcionais presentes nessas duas moléculas, ou seja, que grupos se encontram. No item A nós temos como opção amida, fenol, amina e éster. No item B, álcool, amida, amina e éter. No item C, álcool, amina, aleto e éster. No item D, amida, fenol, amina, ácido carboxílico. No item E, éster, amina, amida e álcool.
Podemos observar que nós temos no paracetamol a presença de uma amida. Por que amida? Porque nós temos uma carbonila ligado ao mesmo carbono que tem o nitrogênio. Então, nós temos o composto amida. Nesse segundo composto, nós temos o fenol, que é o hidroxila, ligado diretamente a um composto aromático. Por seguinte, nós temos aqui na substância procaína a presença de uma amina, que é o grupo amino ligado diretamente a um composto orgânico. E por último, nós temos aqui a presença do éster, carbonila e heteroátomo ligado ao mesmo carbono. Opção correta, item A, amida, fenol, amina e éster. Vamos para mais uma pergunta. As 3 substâncias indicadas abaixo são usadas em remédios para a gripe, devido à sua ação como descongestionantes nasais. Elas apresentam em comum em suas estruturas o grupo funcional. Então, é a questão que está pedindo o que há de semelhança entre as 3 substâncias: neosinefrina, propadrina, benzendrex. Então, observem o seguinte: nessa substância, a primeira, nós temos a presença, ou seja, de uma amina. Nessa segunda, outro grupo amino. E na terceira, também o mesmo grupo amino. A primeira, uma amina secundária. A segunda, uma amina primária. A terceira, uma amina secundária. Mas ambas pertencem à função amina. Mais uma questão sobre as funções orgânicas. Em 1998, o lançamento de um remédio para disfunção erétil causou revolução no tratamento para impotência. O medicamento em questão era o Viagra. O princípio ativo dessa droga é o citrato de sildenafil, cuja estrutura é representada na figura. Então, temos aqui a presença dessa substância. A pergunta é: funções orgânicas 1 e 2 circuladas na estrutura do citrato de sildenafil são. Nós temos aqui somente 2 grupos orgânicos que ele pretende identificar, que estão circulados. No grupo 1, nós vamos chamar de éter. Por que éter? Porque nós temos a presença de um oxigênio, no caso o heteroátomo, entre 2 carbonos, entre 2 radicais. Então, o primeiro composto, éter. O segundo composto, nós temos o grupo amina. Temos ali a presença do nitrogênio, não é isso? O grupo amino, e é chamado de amino terciário. Então, nós temos 2 funções, éter e amina. Entre os itens, item A, cetona e amina, B, cetona e amida, C, éter e amina, item D, éter e amida, item E, éster e amida. Item correto, o item C, éter e amina. Bom, gente, muito obrigada por mais esse encontro. Espero vocês em nossas próximas aulas para aprendermos mais aprofundamente sobre química orgânica. Até a próxima!